Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade onde todos se conheciam, todas as manhãs pareciam tranquilas e comuns. Os vizinhos cumprimentavam Marcus Johnson, um homem negro na faixa dos 30 anos conhecido por sua seriedade, seu trabalho exemplar em uma empresa de tecnologia e seu envolvimento com a comunidade. Sua casa, cercada por um jardim meticulosamente cuidado, refletia sua disciplina e amor pela ordem, mas nem todos tinham a mesma visão de vida. A algumas casas de distância, morava Susan Whitmore, uma mulher branca de maneiras altivas e notória arrogância. Ela julgava tudo e todos pelos seus próprios padrões, e o fato de Marcus ser negro bastava para considerá-lo inferior. Naquela manhã, o sol brilhava, os pássaros cantavam e Marcus, como sempre, estava ocupado em seu jardim. Mal sabia ele que um encontro casual se transformaria em uma humilhação pública orquestrada por Susan, e que aquele dia lhe daria a oportunidade de dar uma lição memorável àquela que pensava saber tudo. A calma da rua logo daria lugar à tensão, ao confronto e à justiça, mas não do tipo que Susan imaginava. Marcus Johnson cuidava de suas flores, podando cuidadosamente as roseiras. O perfume das flores se misturava ao da terra recém-revolvida. Ele adorava esses momentos de silêncio, quando podia pensar sem ser perturbado. De repente, uma voz estridente o fez pular. Ei! O que você está fazendo aqui? Marcus olhou para cima e viu Susan Whitmore parada na escada da frente, com os braços cruzados e o rosto vermelho de raiva. Olá, senhora Whitmore, disse Marcus calmamente. Algum problema? Mas Susan não queria ser educada. Seu olhar era frio e seu tom, acusatório. Um problema? Sim, há um problema. Você não tem nada que estar aqui. Alguns vizinhos intrigados se reuniram, observando a cena por trás de suas cercas. Cheguei, senhora. Marcus permaneceu calmo, colocando suas ferramentas ao lado dele. Susan zombou com desprezo. Na sua casa? Com todas essas caixas e pacotes que não são seus? Não quero gente como você aqui. Marcus respirou fundo. Sabia que reagir com raiva só pioraria a situação. Eu entendo que você possa estar preocupada, disse ele lentamente, mas eu moro aqui há vários anos, e tudo que você vê me pertence. Se tiver alguma dúvida, posso lhe mostrar meus documentos. Mas Susan, cega por seus preconceitos, não quis ouvir. Não quero ver nada. Só quero que você saia daqui. Naquele momento, a atmosfera pacífica do bairro mudou. Os vizinhos murmuravam entre si, alguns chocados com a arrogância de Susan, outros com a paciência silenciosa de Marcus. O conflito tinha apenas começado, e ninguém ainda suspeitava da humilhação memorável que se seguiria. Susan Whitmore, incapaz de conter sua raiva e desprezo, tirou o telefone da bolsa. Sim, polícia. Tem um homem aqui, na frente da minha casa. Ele não deveria estar aqui. Sua voz era dramática, amplificando cada palavra para que os vizinhos pudessem ouvir. Marcus, ainda calmo, observava a cena com paciência comedida. Sabia que a arrogância de Susan não duraria para sempre. Poucos minutos depois, 2 policiais chegaram em um carro sem identificação. Eles saíram com uma expressão séria, mas profissional. Olá, senhores. O que está acontecendo? Marcus perguntou educadamente. Susan deu um passo à frente, apontando para Marcus. É aquele homem. Ele é suspeito. Pode ter roubado alguma coisa, sei lá. Mas não deveria estar aqui. Marcus levantou as mãos em sinal de paz. Senhores, eu moro aqui. Tudo nesta casa e neste jardim me pertence. Se quiserem conferir, posso mostrar meus documentos. Os policiais trocaram olhares. Um deles sussurrou. Talvez devêssemos verificar. Mas Susan, sentindo que seu controle estava desaparecendo, tornou-se ainda mais insistente. Não, você não tem nada que fazer aqui. Parem ele. Agora ela gritava na frente de todos os vizinhos que começavam a se reunir, cativados pelo espetáculo. Os policiais envergonhados pediram os documentos a Marcus. Ele calmamente tirou a carteira e mostrou os documentos oficiais que comprovavam que ele era de fato o dono da casa e de todos os pertences que estavam lá dentro. Susan, furiosa por não ter conseguido desacreditá-lo, começou a gritar ainda mais alto, atraindo olhares e murmúrios dos transeuntes. Ela havia acabado de transformar sua arrogância em humilhação pública, mas Marcus não reagiu. Ele permaneceu digno, calmo e confiante, sabendo que a verdadeira reviravolta estava apenas começando. Marcus observou Susan gritar na frente dos vizinhos. Suas palavras eram venenosas, mas ele não deixou transparecer nenhuma raiva no rosto. Sabia que ceder à frustração só pioraria a situação.
Senhores, disse ele aos policiais com voz calma, entendo que precisam verificar. Aqui estão todas as minhas faturas e documentos oficiais. Podem ver que tudo aqui me pertence. Um dos policiais pegou os papéis e começou a examiná-los. O outro olhou para Susan, que continuava a gesticular e gritar, tentando convencer todos ao seu redor. Mas sua raiva estava começando a parecer ridícula para os vizinhos. Alguns transeuntes, intrigados com a cena, pegaram seus celulares e começaram a filmar. Marcos não fez menção de impedi-los. Ele sabia que a verdade e a dignidade falam mais alto que a raiva. Veja bem, senhora Whitmore, disse ele calmamente, dirigindo-se a ela, não estou tentando humilhá-la. Estou apenas defendendo minha casa e minha reputação. Susan, fora de si, balançou a cabeça. Você não tem o direito. Marcos a deixou falar, permanecendo em silêncio, deixando que suas palavras saíssem pela culatra. Cada palavra que ela pronunciava na frente dos vizinhos amplificava sua arrogância ridícula. A polícia, após alguns minutos de investigação, confirmou que Marcos estava falando a verdade. Envergonhados, devolveram-lhe os documentos e disseram: Senhor Johnson, pedimos desculpas pelo mal-entendido. Está tudo em ordem. Marcos curvou a cabeça levemente. Obrigado, senhores. Tenham um bom dia. Susan, vendo que nem mesmo a lei sustentava suas acusações, ficou vermelha de vergonha. Os vizinhos, a princípio silenciosos, começaram a cochichar entre si, alguns deles esboçando um sorriso irônico diante do comportamento dela. Marcos manteve a calma e a dignidade e, sem levantar a voz, começou a virar o jogo. A verdadeira humilhação de Susan foi apenas o começo. Dias após o incidente, a tensão no bairro era palpável. Os vizinhos ainda comentavam sobre a cena em frente à casa de Marcos. Alguns balançavam a cabeça, outros riam interiormente do espetáculo que haviam testemunhado. Enquanto isso, Marcos continuou sua vida normalmente, sem ressentimento ou raiva. Ele sabia que a melhor resposta ao ódio não era o confronto, mas a paciência e a dignidade. Mas Susan Whitmore, incapaz de suportar a humilhação silenciosa que pesava sobre ela, continuou a se gabar para qualquer um que a ouvisse. Até que a situação tomou um rumo inesperado. Um dos vizinhos, o Sr. Thompson, filmou grande parte do confronto com Marcos. Ele capturou Susan gritando, gesticulando e acusando Marcos falsamente. Depois que a filmagem foi editada em um clipe curto, ele a compartilhou discretamente nas redes sociais locais e no grupo do bairro. O vídeo se espalhou rapidamente pelo bairro. Os moradores que ouviram as acusações de Susan, finalmente perceberam a extensão de sua arrogância e comportamento ridículo. Os comentários fluíam, alguns riram, outros expressaram apoio a Marcos. A reviravolta se completou quando outros vizinhos, inspirados pelo comportamento calmo e exemplar de Marcos, começaram a elogiá-lo publicamente. Alguns se ofereceram para ajudar no jardim, outros simplesmente vieram para trocar uma palavra de apoio. Susan, por outro lado, tornou-se motivo de chacota na vizinhança. Todos que cruzavam seu caminho a olhavam com desconfiança, e suas tentativas de justificar suas ações pareciam fúteis e patéticas. Ela havia transformado sua raiva em humilhação pública, mas desta vez era para si mesma. Marcos, no entanto, permaneceu humilde e calmo, sem buscar vingança nem confronto. Sua dignidade e paciência falaram mais alto do que quaisquer acusações ou gritos de Susan. Começava a ficar claro que a arrogância e o racismo não tinham a última palavra. O vídeo de Susan gritando e acusando Marcos falsamente estava circulando amplamente na vizinhança. As redes sociais locais e o grupo do bairro estavam repletos de comentários expressando surpresa e admiração por Marcos. Susan, que pensava poder retomar o controle da situação, rapidamente se viu isolada. Os olhares que recebia ora eram desconfiados, ora zombeteiros. Até mesmo seus amigos mais próximos pareciam relutantes em defendê-la. Marcos, por sua vez, continuava sua rotina diária como se nada tivesse acontecido. Cumprimentava os transeuntes, cuidava do jardim e falava com os vizinhos com a mesma cortesia de antes. Mas a cada sorriso que trocava demonstrava, sem querer, a diferença entre arrogância e dignidade. Certa manhã, quando ele saiu para regar suas flores, um pequeno grupo de vizinhos se aproximou. Marcos, disse um deles, um senhor idoso chamado Sr. Reynolds, você nos mostrou que podemos permanecer calmos e dignos, mesmo diante da injustiça. Obrigado. As crianças da vizinhança, que observavam a cena com curiosidade, agora vinham aprender com ele, fazendo perguntas sobre como lidar com conflitos com paciência. Susan, vendo o respeito que Marcos conquistava a cada dia, sentiu sua arrogância se dissipar lentamente.
Percebeu que suas tentativas de menosprezar outra pessoa não só haviam fracassado, como também lhe renderam humilhação pública. No bairro, a lição era clara para todos: ódio e arrogância destroem a reputação de quem os abriga, enquanto calma, respeito e dignidade inspiram admiração e confiança. Marcos nunca tentou humilhar Susan, mas através de sua paciência e comportamento exemplar, ele lhe ensinou uma lição que ninguém esqueceria tão cedo. Após vários dias de olhares zombeteiros e comentários sutis dos vizinhos, Susan Whitmore começou a sentir a profundidade de sua humilhação. Todas as manhãs, ao sair para a varanda da frente, via Marcos cumprimentando calmamente os vizinhos, seu jardim imaculado e seu sorriso sereno. Para Susan foi como uma dor constante. Ela, gritando e gesticulando, tentou humilhar outra pessoa, e toda a vizinhança viu a injustiça de suas ações. As imagens do vídeo, reproduzidas nas redes locais, se repetiam em sua mente inúmeras vezes. Ela estava sentada na sala de estar, com o rosto marcado pelo cansaço e pela frustração. Como pude ser tão estúpida? Sussurrou. Viu-se gritando com Marcos, gritando com a polícia e expondo seu desprezo ao mundo. Pela primeira vez, sentiu uma profunda vergonha, uma mistura de raiva de si mesma e arrependimento genuíno. Susan começou a perceber que seu ódio e arrogância haviam criado um desastre, não apenas para si mesma, mas também para a imagem que sempre quis projetar. Seus vizinhos, amigos e até mesmo colegas estavam começando a vê-la de forma diferente. Ela passou o dia pensando, repassando mentalmente cada palavra, cada gesto. O orgulho que a levará a fazer aquilo estava lentamente se transformando em introspecção. Ela entendia que o respeito e a dignidade de Marcos não dependiam dela, mas de sua própria capacidade de permanecer justa e calma. Pela primeira vez, Susan se perguntou: o que posso fazer agora para reparar o que destruí? Mas ela sabia no fundo que algumas lições só podem ser ensinadas por meio do tempo e de ações, e que Marcos, com sua paciência e dignidade, já havia ensinado a sua. Alguns dias depois, Susan reuniu coragem e bateu timidamente à porta de Marcos. Suas mãos tremiam levemente, e ela sentiu a tensão aumentar à medida que se aproximava. Marcos abriu a porta como sempre com um sorriso calmo e sereno. Bom dia, senhora Whitmore, ele disse simplesmente. Susan olhou para baixo envergonhada. Marcos, eu quero me desculpar. Eu me comportei mal. O que eu fiz não foi certo. Marcos ouviu-o em silêncio. Então, com uma voz suave mas firme respondeu. Desculpas não reparam a humilhação que a senhora infligiu a si mesma, senhora Whitmore. Susan olhou para cima surpresa. Eu não entendo. Marcos continua. Você tinha a opção de tratar os outros com respeito, mas deixou que o ódio e a arrogância guiassem suas ações. O que está feito, está feito. O que você pode fazer agora é mudar seu comportamento e aprender com essa experiência. Susan sentiu uma mistura de vergonha e alívio. Ela esperava um confronto dramático, mas em vez disso Marcos lhe mostrou uma sabedoria e dignidade que ela jamais conseguiria igualar. Eu vou tentar, ela sussurrou com a voz embargada. Marcos assentiu. Comece se tratando com honestidade e humildade. O resto virá. Susan saiu, refletindo sobre suas palavras. Ela entendeu que a verdadeira reconciliação não vinha apenas de um pedido formal de desculpas, mas de uma mudança sincera de comportamento e atitude. Enquanto isso, Marcos retornou ao seu jardim, continuando sua vida pacífica, ciente de que não apenas havia defendido sua dignidade, mas também mostrado uma lição de vida que muitos na vizinhança jamais esqueceriam. Após o incidente e a tentativa de desculpas de Susan, a vida no bairro voltou ao normal, mas algo havia mudado. Marcos Johnson não era mais apenas mais um vizinho, ele se tornará um exemplo vivo de paciência, dignidade e resiliência. Todas as manhãs ele cumprimentava os transeuntes, cuidava do jardim e trocava algumas palavras com os vizinhos. Aqueles que presenciaram a cena inicial ou assistiram ao vídeo começaram a reconhecer a importância de suas ações. Alguns simplesmente vinham conversar com ele, outros pediam conselhos sobre como lidar com conflitos com calma e respeito. As crianças da vizinhança às vezes sentavam-se fascinadas no muro do jardim, ouvindo suas histórias e conselhos sobre paciência e respeito ao próximo. Marcos tornou-se uma figura inspiradora, não apenas por seu comportamento em relação a Susan, mas pela maneira como representava a dignidade diante da injustiça. Mesmo aqueles que nunca o conheciam sentiram a mudança. O simples fato de ver um homem capaz de manter a calma e a justiça em uma situação humilhante lembrou a todos que a verdadeira força não reside na raiva ou na dominação, mas no autocontrole e no respeito pelos outros. Susan, por sua vez, observou essa influência com uma mistura de vergonha e admiração.
Percebeu que Marcos, sem levantar a voz ou tentar menosprezá-la, havia conquistado o respeito de toda a vizinhança, inclusive daqueles que antes compartilhavam sua opinião. Assim, a lição de Marcos se espalhou silenciosamente. Arrogância e ódio podem atrair a atenção por um momento, mas somente a dignidade inspira respeito duradouro. O poder da dignidade, pensou Marcos enquanto regava suas flores, reside em sua capacidade de transformar a injustiça em um exemplo para todos. Com o passar dos dias, a reputação de Marcos na vizinhança cresceu exponencialmente. Todos que cruzavam seu caminho viam um homem calmo, respeitoso e justo, um forte contraste com a arrogância e a raiva de Susan Whitmore. O vídeo do confronto inicial continuou a circular nas redes locais, acompanhado de comentários elogiando a paciência e a dignidade de Marcos. Vizinhos que inicialmente hesitaram começaram a compartilhar suas próprias experiências, contando como Marcos os inspirou a lidar com os conflitos com calma e inteligência. Susan, por sua vez, se viu cada vez mais isolada. Tentativas de justificar suas ações ou reconquistar o respeito dos vizinhos fracassaram constantemente. Aonde quer que ela fosse, as pessoas se lembravam de seu comportamento e da lição silenciosa que Marcos lhe ensinara. Um dia, enquanto ela tentava conversar com um grupo de vizinhos, um deles lhe disse com um sorriso educado, mas firme: Susan, talvez seja a hora de aprender com Marcos. A maneira como ele lidou com a situação mostra como se pode manter a dignidade, mesmo diante da injustiça. Susan olhou para baixo, sabendo que a lição ia muito além de um simples pedido de desculpas. Marcos não pretendia humilhá-la, ele simplesmente defenderá sua dignidade e der o exemplo. E essa lição, mais do que qualquer confronto, permaneceria gravada na mente de todos que a testemunhassem. Todo o bairro começou a mudar sua perspectiva sobre as relações humanas, inspirado por um simples ato de paciência e respeito. Marcos, sem querer, transformou um momento de ódio em uma lição memorável para todos. Arrogância e racismo destroem, enquanto dignidade e paciência elevam. Com o passar do tempo, a vida no bairro voltou à calma de sempre. Mas o incidente entre Marcos e Susan Whitmore deixou uma marca duradoura, não apenas nas memórias, mas também no comportamento dos moradores. Marcos continuou sua rotina diária, trabalhando em seu jardim, cumprimentando os vizinhos e sempre respondendo respeitosamente a quem se aproximava. Sua calma e dignidade transformaram o que poderia ter sido um momento de ódio em uma verdadeira lição de vida para todos. Susan, por sua vez, aprendeu da maneira mais difícil que arrogância e racismo trazem mais vergonha do que poder. Aos poucos, ela começou a mudar de atitude, refletindo sobre como tratava os outros e sobre a importância do respeito e da humildade. Toda a vizinhança parecia mais atenta ao comportamento uns dos outros. As crianças agora viam em Marcos um exemplo de paciência, e os adultos começaram a pesar suas palavras e julgamentos antes de agir. A história de Marcos tornou-se um lembrete de que a verdadeira força não reside na raiva, na dominação ou no ódio, mas na capacidade de permanecer justo e digno diante da injustiça. Uma lição que permanecerá gravada no coração de todos que a presenciaram. A arrogância humilha, o ódio destrói, mas a dignidade eleva e inspira. Marcos, com sua calma e sabedoria, mostrou que mesmo nos momentos mais humilhantes, é possível transformar a dor e a injustiça em força e exemplo para os outros. E para Susan, e para todos que assistiram, essa lição permaneceria inesquecível.